Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis, Avenida Assis Brasil, 4990, Sala 201. Comunicando espiritualidade. Mais uma vez, na companhia dos irmãos e das irmãs, o nosso programa dos domingos. E para começar, professor Olimar, Deus é justo? Bom, para começar, vamos então retroceder um pouquinho. A pergunta seria assim: Deus existe? Você acredita em Deus? Essa é a grande questão. Se você acredita, tudo bem, vamos adiante. Se você não acredita, paramos aí. Até que você desperte. Até que você veja que o mundo não é obra do acaso, mas tudo bem. Você acredita em Deus? Ah, sim, eu creio em Deus. Agora me diga uma coisa: Deus, para ser Deus, pode ter algum defeito? Não, de forma nenhuma. Se Deus tiver algum defeito, ele não é Deus. Bom, então tá. Se Deus é perfeito, eu tenho que considerar que ele necessariamente tem que ser justo. Porque justiça é um dos atributos de Deus. É uma das qualidades que compõem a perfeição. Este que você acredita e que nós acreditamos que existe. Porque tudo nos fala de Deus. Tudo nos prova a sua existência. Deus existe. Deus é perfeito e, portanto, é justo. Ora, Deus existe, é perfeito e é justo, então, a causa dos nossos sofrimentos, o porquê sofremos, precisa também ser necessária e obrigatoriamente justa. Então, há uma causa justa para os nossos sofrimentos. Então, hoje nós vamos buscar exatamente estas causas, uma ou várias. Quais são as causas para os nossos sofrimentos? Por que sofremos? Por que de tantas dificuldades, tantas vicissitudes, essa alternância de coisas? Por quê? Bem, nós temos um axioma nas nossas ciências que diz: não há efeito sem causa. Então observe, isto é um princípio indiscutível, um axioma, que se evidencia por si próprio de uma forma fácil e acessível e imediata. Deus existe. Muito bem. Deus existe, Deus é Pai, Deus é bom, Deus é perfeito. Mas então por que eu estou sofrendo, meu Deus do céu? Por que nascem algumas pessoas na miséria e outras pessoas que nascem na abundância, na opulência? Por que para uns tudo parece sorrir e para outros é só dor, é só sofrimento, lágrimas? Mas, João, tu estás me dizendo que Deus é justo, mas tu estás me dizendo que Deus existe, mas então, por que razão essas diferenças, João? Por que morrem crianças em tenra idade? Por que na mesma família as pessoas têm sortes tão diferentes? Porque Deus não pode agir com imparcialidade, com capricho. Perdão, com parcialidade. Com capricho. Não pode. Não pode. Deus é justo? É. Então, justa é a causa dos nossos sofrimentos. Quem nos encaminhou para o descobrimento desta causa é Jesus. Jesus nos encaminha para o descobrimento desta causa. Mas ele mesmo, Jesus, reconhecendo que naquele momento não seria possível dizer tudo, diz: olha, por ora, eu vos prometo que enviarei outro Consolador, que vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar o que eu tenho dito. E este Consolador prometido está na doutrina dos Espíritos. Não é nossa. Não é de Kardec. Esse Consolador prometido está na doutrina dos Espíritos. E hoje, esta doutrina dos Espíritos nos revela a causa dos nossos sofrimentos. Então, é aí que nós vamos trabalhar hoje. É neste tópico. É sobre esta plataforma de
reflexão. Irmão Marcos, as vicissitudes da vida atual são o resultado das nossas escolhas nesta existência? E a maioria das vicissitudes que nós enfrentamos na nossa existência atual são por escolhas da nossa própria existência atual. Acreditem nisso. Porque nós somos como crianças teimosas. Nós somos advertidos de diversas situações, de diversas coisas, e ainda assim nós cometemos equívocos, enganos, exageros, erros. Agora, vejam que nos foi deixado pelo nosso mestre. Eu nem vou adentrar ainda na esfera do nosso Consolador, da doutrina dos nossos queridos amigos espirituais. O que disse nosso mestre? Porque muitas vezes é lido por cima, en passant, e as pessoas não prestam atenção no significado. O mestre disse, bem-aventurados os aflitos. Ou seja, felizes são aqueles que sofrem. Tá, mas não tá, Jesus não cometeu engano? Não, meus irmãos. Nós estamos em um planeta destinado às pessoas que estão pagando dívidas. Ou seja, nós todos estamos aqui dentro deste planeta pagando dívidas. E nós vamos sofrer. Notícia boa, vai ser para sempre? Não, vai acabar. Porque Jesus completa a frase dizendo, porque serão consolados. A frase seria melhor traduzida ainda, se fosse dita assim, bem-aventurados os aflitos, pois estão tendo a ocasião de provar a sua fé, a sua perseverança, a sua submissão à vontade de Deus, a oportunidade de sermos testados. E aí nós estamos num planeta de provas e expiações, e veja que planeta maravilhoso que Deus, na sua justiça plena, nos concedeu, meus irmãos. Com plantas maravilhosas, animais, com paisagens magníficas, e que nós perdemos o costume de nos admirar. E aí, por vezes, nos encontramos deprimidos, perdidos, só sofremos, tudo de ruim acontece para nós. Só que você não vai encontrar isso que está sendo dito aqui em nenhuma religião. Eles vão lhes dizer que são coisas de Deus. Ah, por que sofremos? Ah, isso são coisas de Deus, é da justiça de Deus. Por que existem pobres, existem ricos? Por que pessoas nascem aleijadas, cegas, mudas? Eles não vão lhe dizer por quê. Aqui está sendo dito por quê. Algumas vezes por erros de existências passadas, mas a maioria das vezes por erros dessa nossa própria existência de agora. Agora, tudo é sofrimento? Depende. Deus não dá fardos pesados para ombros fracos. E muitas das vezes nós mesmos pedimos para passar por coisas pelas quais nós estamos passando antes de reencarnarmos nesse planeta, para que nós possamos saldar as nossas dívidas. Então, e para todas essas dificuldades as quais nós escolhemos, nos são dadas condições. Amplas condições para que nós vençamos. Então, aproveitemos a oportunidade. Não reclamemos, reclamemos menos. Procuremos permanecer mais do lado positivo da vida, vendo as coisas sobre um prisma mais alegre. E mesmo que ignorantes, porque nós sabemos que Deus é justo, que Deus é perfeito, nós que acreditamos em Deus. E muitas vezes não temos explicações para tais acontecimentos, tais catástrofes, né? Mas dentro dessas catástrofes, dentro desses acontecimentos, como o próprio professor Olimar falou, às vezes aquele rapaz lá que era uma pessoa boa, aconteceu para ele tal coisa. Dentro disso tudo está a justiça de Deus. Porque se aconteceu é porque havia de ter acontecido. Porque Deus é um Pai bom, um Pai justo para todos nós. Então vamos refletir, meus irmãos, antes de acharmos que nós estamos num mundo só de catástrofes. Meus irmãos, professores.
Professor Elimar. Nós, então, vamos retomar essa linha de raciocínio, meus irmãos, dizendo o seguinte: não é efeito sem causa. Se assim acontece, de duas origens promanam as causas para os nossos sofrimentos. Existem sofrimentos que têm origem na nossa vida atual, tá? E nós vamos chamar isso de causas atuais das aflições. E existem sofrimentos que parecem que nos atingem de uma forma aleatória, por acaso, né? Então nós vamos chamar disto, esses sofrimentos, tendo uma fonte fora dessa vida. Então, de duas origens diferentes promanam esses sofrimentos. Agora vejamos, os sofrimentos que têm origem nessa vida. Observem, porque a gente às vezes reclama e se esquece de que é o responsável por isso. Caímos, por exemplo, por nossa própria culpa. Quantas vezes nós somos vítimas da nossa imprevidência, do nosso orgulho e da nossa ambição? Quantas vezes? Inúmeras vezes. Culpa de quem? De Deus? Não. Quantas vezes nós somos arruinados pela nossa desordem, pela falta de perseverança, pelos maus procedimentos e a falta de limites para os nossos desejos? Deus é culpado disso? Não, somos nós, que no uso do nosso livre-arbítrio, depois eu faço, não perseveramos no que fizemos. Vejam, por exemplo, as uniões. Quantas uniões são desgraçadas? Por quê? Porque resultam de um cálculo de interesse, resultam da vaidade, e o amor passa longe, nem se faz presente. E as pessoas esperam ser felizes numa união com esse caráter, né? Se nós observarmos, por exemplo, as dissensões, as disputas, tão funestas, né, na grande maioria das vezes, a gente poderia ter evitado essas disputas, essas dissensões, se tivesse um pouco mais de moderação. Se tivesse menos suscetibilidade, se não se melindrasse tão fácil com as coisas que são ditas. Poxa, eu poderia ter evitado inúmeros problemas. Agora imagine, para nós terminarmos neste bloco, as doenças. Quantas doenças nós poderíamos ter evitado? Quantas enfermidades por causa dos excessos que nós fizemos? Da falta de intemperança, né? Desonestidade, cupidez, despudor. Falta temperar as coisas. Acaba adoecendo. Deus é o culpado. Não. Nós somos os culpados. E é preciso que a gente reconheça isso. Nós já estamos no final do nosso primeiro bloco. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Comunicando espiritualidade. E as crianças que morrem em eternidade e se conheceram na vida, sofrimento e dor. Por quê, professor, se Deus é justo? Vamos tentar recuperar, então, para sermos didáticos. Para sermos didáticos. Observem o seguinte: nós estamos tentando responder o porquê sofremos. Muito bem. E lembro-me perfeitamente que eu comecei fazendo uma afirmação de que Deus é justo, Deus existe, Deus é justo, enfim. Então, tem causa justa para o sofrimento. E apontamos durante o primeiro bloco de que existem causas que são relativas às nossas escolhas, ao nosso caráter, ao nosso procedimento na vida atual. Muito bem. Mas e a criança que morre em tenra idade? Bom, vamos entender o seguinte: é uma miséria que, na realidade, nós vamos classificar como efeito. A morte da criança em tenra idade. Isto é um efeito. Bom, o que eu afirmei? Não há efeito sem causa. Então imagine o seguinte: se nós tomarmos 2 pontos de referência e dissermos assim, olha, aqui neste copo começa a vida, a existência do indivíduo. Aqui neste outro termina. Então, este intervalo é o tempo de vida do indivíduo.
Muito bem. Quando nós estamos procurando as causas, encontramos as causas no comportamento, nesta existência. Perfeito? Isto significa dizer que as causas estão aqui, dentro dessa existência. Mas a questão é, quando o efeito está lá no começo da existência, onde é que está a causa dele? Observem bem, raciocinem conosco. Ora, se começou a existência, já se manifestando esse efeito, uma criança que morre em tenra idade, uma criança que morre lá com meses, que morre nos primeiros anos de vida, tá? Bom, essa criança não teve tempo, gente, ainda de fazer, de cometer equívocos, quem sabe, digamos assim. Mas por que morreu tão cedo? Por que esse efeito se manifestou tão no começo da vida? Ora, a causa não vem sempre antes do efeito? Se o efeito se manifesta no começo da vida, a causa tem que estar onde? Antes. Filosoficamente, isso é prova de que antes já existimos. Isto prova que nós não fomos criados no momento do nascimento. Que nós somos espíritos mais antigos. Ou seja, a causa sempre vem antes do efeito. Sempre. Não há efeito sem causa, mas a causa vem antes. Então, como eu assinalei, começo da existência, final da existência, a nossa existência, essa vida. Ora, antes dela significa vidas passadas. E em vidas passadas existimos, em vidas passadas fizemos escolhas, agimos, reagimos, e, com certeza, coisas que fizemos, erros que cometemos, não foram, na sua totalidade, corrigidos. Vamos utilizar aqui a palavra para vocês entenderem melhor, punidos. Tá? Os erros que cometemos não foram punidos completamente em outras existências. Isto, naturalmente, projeta o quê? Projeta a possibilidade para nesta existência, nós sofrermos as consequências do que fizemos em existências anteriores. Ou seja, o que nós plantamos aqui nestas existências, já que a causa tem que estar antes, agora nós estamos colhendo nesta existência. Então, por exemplo, é a criança que morre em tenra idade. É a doença que nós, desde quando nascemos, já trouxemos. Aquela criança que teve um acidente no parto, que teve um problema, ou já nasceu com uma deficiência que carrega para o resto da sua vida. Né? Então, nossos sofrimentos, ou seja, estes efeitos, são sofrimentos. Nossos sofrimentos são a causa de uma semeadura passada. Aí nós estamos mostrando a outra causa do porquê nós sofremos. Estamos respondendo essa questão, ou pelo menos tentando. Ela está não mais em nossos atos nesta existência, mas em existências anteriores, em vidas passadas. Então, só para dar um exemplo, professor, se nós somos duros, fomos desumanos, fomos rígidos, insensíveis, gente, nós vamos voltar e a nossa existência pode se caracterizar exatamente por isso. As pessoas serem duras conosco, desumanas, insensíveis para com as nossas dores, enfim. Se nós, por exemplo, formos orgulhosos, podemos nascer em condições humilhantes. É isso. Tá? Se formos avaros, avareza é o apego ao dinheiro. Tá? Se nós formos, por exemplo, egoístas, ou se nós fizermos mau uso da riqueza, nós podemos nascer hoje privados do necessário para essa existência. Ora, mas o que é isto aqui? Essa privação é o resultado da semeadura das existências passadas. Então, basicamente, é isto que vai caracterizar. Se eu fui mau filho, por exemplo, no passado eu fui um mau filho, eu posso sofrer as consequências disso tendo filhos que vão também se manifestar exatamente dessa forma. É isso, professor.
Irmão Marcos, Deus é justo. Por que então tanto sofrimento que olhamos à nossa volta? Pessoas que não têm condições de defesa, por exemplo. Por quê? Bom, é necessário que nós tenhamos uma compreensão de que o sofrimento pelo qual nós passamos, pelo qual os espíritos passam no planeta Terra, são a sua cura. É necessário também que nós tenhamos a compreensão de que Deus, como sendo nosso Pai bom e justo como foi dito pela professora Zambuja, Ele nos quer como bons filhos. E qualquer desvio do caminho reto vai ser punido, como falou o professor Olimar. É dessa maneira que nós temos que enxergar as coisas, e não de uma maneira catastrófica. Então, nós estamos em um processo de resgate. Temos algumas aflições, alguns sofrimentos que nos acontecem, que estão ligados a vidas passadas, a existências anteriores. E me recordei, enquanto vi o professor Limar falado, eu estou lendo muito agora os livros do Luiz Sérgio, do próprio Luiz Sérgio. O Luiz Sérgio ele desencarnou na década de 70, com 18, 19 anos, em um acidente de carro em que ele pegou uma carona. E este acidente na década de 70, ele estava pagando uma dívida da época medieval, no qual ele empurrou um cidadão que ele ocupava posição dentro de um monastério, dentro de um castelo, uma situação dessas em que ele estava com inveja de um companheiro que havia galgado degraus acima do conhecimento antes dele, e ele havia empurrado esse cidadão, então, em um precipício. Por quê? Porque nem sempre nós somos punidos completamente de faltas de existências passadas na existência atual. Tudo depende do planejamento da providência divina. Então, você veja esse exemplo do Luiz Sérgio, uma existência da época medieval, ele foi pagar agora, porque estava escrito dentro do planejamento da providência divina, e ele explica isso naquele livro, que naquela existência, então, de agora, da década de 70, ele iria quitar com aquela dívida com aquele irmão, que ele ficou sabendo quem era, ele não quis revelar no livro, porque era uma pessoa de sua afeição, ele amava aquele irmão. E ele não acreditava que ele havia feito aquilo com ele lá atrás, né, mais de 500, 600 anos atrás. Então, é assim que funciona, meus irmãos. Esse é o mistério da vida que tanto falam por aí. Nós temos a necessidade de sermos bons, de passarmos com a cabeça erguida pelas nossas dificuldades, porque nós sabemos que estamos tendo a oportunidade de quitarmos com dívidas, com o mal que nós fizemos, porque nós fomos, e dentro disso, que eu conversava com o professor Olimar aqui, que é uma pergunta muito recorrente, a questão do esquecimento do passado. As pessoas perguntam, mas por que eu reencarno então e não me lembro de nada? Meus irmãos, se nós lembrássemos, nós nem reencarnaríamos. Porque a nossa própria família, dentro de onde nós reencarnamos, e na maioria das vezes são espíritos com os quais nós temos que nos ajustar, nós temos ajustes, dívidas, e por isso fomos colocados todos dentro de um mesmo lar, nós nem reencarnaríamos. Uns por vergonha, outros por raiva, porque foram em uma antecedência anterior muito maltratados por aquela pessoa, a qual hoje é o seu pai, ou hoje é a sua mãe, ou o seu irmão. Não haveria, Deus é justo e bom até nisso, porque não haveria possibilidade de nós reencarnarmos e nos relacionarmos uns com os outros se nós nos lembrássemos das atitudes que tivemos nas existências passadas, professor. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. Eu gostaria de deixar para os irmãos, professor Olimar, irmão Marcos, uma afirmação de Einstein.
dadas as mesmas causas, os mesmos resultados advirão. Einstein era espírita, professor? Ou que consta, não. Que custa não, mas... Mas disse ser a reencarnação de Demócrito, não? O filósofo atomista. Isso. Muito bem. Eu, com certeza, professor, antes de deixar aqui as minhas despedidas, eu gostaria de deixar uma pequena observação. Nós estamos falando porque sofremos, não é? Então vimos causas atuais das aflições, causas anteriores. Agora, é importante que a gente diga também que nem todo sofrimento deriva objetivamente destas causas. Por quê? Porque existem casos de que o espírito desejoso de progredir pede determinada prova, solicita determinada prova para acelerar o seu processo. Então, vejam, nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, Kardec, ele é muito claro quanto a isso, né? Ele diz assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem toda prova é expiação. É um pequeno detalhe importante e eu gostaria também agora, ao me despedir, deixar essa frase de Epíteto, filósofo romano, que dizia: a extinção da culpa marca o início do progresso. Bom dia a todos. Para a sua colocação final, irmão Marcos. Eu gostaria de dizer que o sofrimento nos causa desânimo, mas, assim como havia dito anteriormente, Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Deus nos quer bons e com coragem, para que nós vençamos os obstáculos da nossa existência atual. Um bom domingo a todos. Senhoras e senhores, bom dia. Comunicando espiritualidade.